pastor Silas Malafaia, o representante da principal associação de ateus do Brasil, Daniel Sotomayor, e pelas religiões afro-brasileiras, Ivanir dos Santos. Vamos começar o nosso debate. Quais são os riscos de usar argumentos religiosos no sistema jurídico, dentro do sistema jurídico, a vosso ver? Bom, agora que entra o Estado laico, né? Na história da humanidade, os governos, na imensa parte dos nossos últimos milhares de anos, no Ocidente, os governos se pautaram pela religião e nos banharam de sangue com isso, sempre oprimindo os diferentes. Até que um belo dia chegou a Revolução Francesa e disse: vamos separar o Estado da religião. O Estado não tem mais poder para interferir na religião e vice-versa. Deixa eu discordar aqui do colega sobre o banho de sangue, porque quem deu banho de sangue na humanidade foram aqueles que tinham ateísmo como base. A revolução que aconteceu na Rússia, que matou mais de 70 milhões de pessoas, a revolução da China, que matou mais de 50 milhões de pessoas, o Pol Pot lá, agora no Camboja, naquela região, esses camaradas tinham como doutrina a exclusão total da religião. Tanto a União Soviética, como também a China, a exclusão total, o Estado laicista. Ninguém derramou mais sangue do que aqueles que eram a favor da anulação de Deus da sociedade. Ninguém. Isso é histórico, antropológico e sociológico. Se quiser mudar isso... O cristianismo veio trazer uma espécie de ética ao Estado. O mundo veio mostrar o pior. Mas o cristianismo nunca condenou a escravidão. A escravidão no Brasil foi feita com a igreja, a mando da igreja. O senhor é negro, deveria saber disso. Bom, essa escravidão era um fato cultural daquela época, terrível. Nunca negado pela igreja. Nunca. E que faz parte das mazelas da humanidade. A igreja nunca colaborou com a escravidão. A questão é a seguinte, é que o fracasso dos estados bancados na sua base pelo ateísmo faliram e pediram para a religião voltar. Então, o senhor está correto quando se refere aos estados ateus. Nós estamos falando do Estado laico. Qual é a sua definição de Estado laico? O Estado laico é aquele que, não tendo religião oficial, defende e protege o dado religioso. Quer você religioso ou não. O Estado é laico para que haja tolerância religiosa. Tolerância religiosa. No momento que você exige que o outro não tenha religião, isso é intolerância religiosa. Um país como o nosso, uma tradição muito secular religiosa, que nasceu com uma cruz, com uma missa, cujos colégios, hospitais, orfanatos, asilos, universidades, primeira forma religiosos, tem uma tradição unida e indissoluvelmente ao dado tá nervoso, né? Culturalmente. Você sabe o que eu vejo? É o seguinte, um ateu pode dar opinião, um humanista pode dar opinião, um anarquista pode dar uma opinião. Qualquer ideologia pode se manifestar. E as religiões também. Mas não, qual é o jogo? Quando alguém se manifesta que tem princípios religiosos, é fundamentalista. Essa é a maneira do preconceito de alijar um processo. Ninguém chamando o senhor de fundamentalista. Aqui não. O nosso debate não é daqui. O nosso debate é o que está acontecendo no Brasil. O nosso debate é o de várias pessoas. Está tentando levar esse debate dessa maneira mais democrática possível. Eu entendo isso. Agora, a verdade é assim, o Estado é laico, mas o povo não é laicista. O povo tem religião e todos nós defendemos nossas ideologias baseadas em crenças e valores que temos, sejam elas filosóficas, sejam elas de qualquer ideologia ou religiosa. Essa que é a questão. O complicador é que toda religião sequer se pretende ou quer chegar na verdade absoluta. E a democracia é relativista. Não é que a gente lida com essa contradição. No nosso caso, não. Se tem uma religião que acolhe e não tem visão hegemônica de Estado, é nossa. Fomos perseguidos durante a escravidão, fomos perseguidos durante a República, no momento da República do Brasil, e somos hoje perseguidos por grupos religiosos. Então, esse é um dado. O Estado laico, para nós, ele é fundamental. O Estado laico, ele não suprime religião de ninguém, tem que zelar pelo bem comum de todos, e digo mais uma coisa que ele não faz, não está fazendo, proteger os mais fracos. Né? Quer dizer, esse é o papel do Estado laico. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre isso uma sumidade do direito brasileiro. Ministro Aires Brito, o que faz do Brasil um Estado laico? Laico aí é sinônimo de leigo, religiosamente leigo.
sentido de que o Estado não pode patrocinar, não pode favorecer nenhuma seita, nenhuma confissão, nenhum culto religioso, embora ele assegure proteção aos crentes. Ele protege, favorece o exercício, não é, da liturgia dessa ou daquela seita religiosa. Você sabe que a Constituição brasileira professa o Estado laico, mas em seu preâmbulo diz que foi escrita sob a proteção de Deus. O Brasil é um Estado laico, graças a Deus, Arlindo? Graças a Deus, graças a todas as crenças e todas as raças que fazem o brasileiro, talvez o povo mais crente do mundo, né? Tudo bem, a disciplina é facultativa, faz quem quer, mas não se estabelece que religião será ensinada. E essa não é a única encrenca possível com religião em escolas públicas. Vamos acompanhar agora o depoimento de Ciel Vieira, estudante, 18 anos, passando para falar. Não, rapaz, sabe o que é? É que em todo segmento da sociedade, amigo, tem vagabundo, ladrão, safado, maluco, doido, em tudo que é lugar. Inclusive na igreja evangélica, inclusive no meio dos ateus, inclusive no meio dos católicos. Então é o seguinte, isso aí são os absurdos. Nós não estamos aqui a favor de uma pessoa, porque não tem fé, ela tem que ser isolada do convívio social. Isso é absurdo. Isso é intolerância. Intolerância, mesma coisa assim, um evangélico, eu não sei qual é a igreja que esse cara aprendeu isso. Um evangélico, se vê uma pessoa de um culto afro, uma criança, um colega da escola, vai lá, bota a mão na cabeça dele, diz que ele tem capeta, papapá. Ela era professora de geografia, o que mostra que muita gente faz concurso público para trabalhar no Estado laico e coloca sua confissão religiosa em primeiro lugar. E aí, como foi dito aqui, a intolerância ela não é religiosa, ela não tem a ver com a religião em si. Ela é uma atitude política de você perseguir e você coibir. É uma atitude de agressão para você disputar mercado. Isso tem que ser condenado por todos nós. Outra coisa é, nos espaços públicos, o funcionário público, seja no judiciário dar sentença baseada na sua religião, seja na saúde, não quer atender uma pessoa que está com fio de conta porque está com fio de conta, ela não pode fazer isso. Agora chama a atenção que o Ministério Público deve estar mais atento a essas atitudes. Perfeitamente. Agora vamos à interpretação jurídica, a letra fria, a palavra quente do ministro Aires Brito sobre a violência que a professora teria cometido. Violência e comportamento antijurídico da professora. O Estado não é antirreligioso, tanto que invoca o nome de Deus na nossa Constituição. Mas ele não pode ter uma religião enquanto confissão, enquanto seita. E não pode abrir o seu espaço público, as suas salas de aula, para essa ou aquela confissão religiosa. A professora alegou que rezava o Pai Nosso havia 35 anos. Bom, 30 anos atrás, 89% da população brasileira eram católicos. Hoje este número caiu para 64,6%. Padre Jorjão, o que aconteceu com os católicos? Parece que muita gente dizer católica pelo IBGE, hoje tem outras religiões. Então é melhor que sejam bons cristãos do que mal católicos, né? Verdade? Por exemplo, no censo, as religiões afro-brasileiras não chegam nem a 1% da população. Que não corresponde à realidade, porque nós sabemos que quando você pega um umbandista, né, o que ele diz? Ou ele é espírita ou ele é católico. Olha os números que a gente tem. Entre 1991 e hoje, o número de brasileiros sem religião dobrou, de 4% para 8%. O número de evangélicos também dobrou. Hoje, os evangélicos são mais de 22% da população e as previsões apontam que antes de 2020 os evangélicos serão maioria no Brasil. Sua explicação para essa ascensão evangélica, pastor Ciro? Deixa eu dizer, eu não estou preocupado com a questão da gente ser maioria. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu acredito que a igreja evangélica, a gente tenta fazer com que as pessoas vivam e pratiquem a palavra de Deus. Porque uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é que é um livro de prática de vida. E em qualquer campo da vida, no emocional, no material, no espiritual. Então, nós tentamos fazer com que as pessoas vivam a Bíblia no seu dia a dia, não apenas em 2 horas de culto ou de liturgia. Daniel Sotomayor, a sua interpretação ateia para o crescimento evangélico. Bom, os protestantes não são novidade no país. O que foi novidade nos últimos 20 anos foi o surgimento e o crescimento da teologia da prosperidade. Você pega um sujeito que não tem nada e promete para ele que ele vai ser rico, que ele vai ter um novo emprego,
ele não tem nada. Essa é a melhor aposta que ele tem. Ele entra nisso de cabeça. E é isso que a gente vê nas ruas, né? As pessoas com esperança de um mundo melhor, e quando você vê os evangélicos vendendo, não tem outra palavra, a sua fé, esse é o carro-chefe. Venha conosco, seja feliz, seja rico, tenha um novo carro, tenha um novo emprego. Eu desconfio que o pastor Silas não concorda com você. Amigo, você sabe que o preconceito é uma coisa interessante. É muito interessante o preconceito, porque as pessoas não conhecem a vida das pessoas que estão na igreja e ficam dando piruada e palpite, falando asneira, como acabei de ouvir aqui, que o evangélico está vendendo alguma coisa. Então quer dizer que todo evangélico é rico. Então todo evangélico tem que ser rico, porque se a gente vendeu riqueza e já tem 30, 40 anos a igreja evangélica vendendo a riqueza, então um bando de otários que continuam lá. Conversa, rapaz, o evangelho muda a vida da pessoa para melhor. Prosperidade na Bíblia não tem a ver com grana não, tem a ver com bem-estar. Tem a ver com felicidade. O camarada pode ganhar R$1.000, Bial, e o do lado ganhar 10 mil, e ele com 1.000 viver melhor. Ele está um pouco enganado, Mas sem dúvida os protestantes não acham feio prosperar materialmente. Mas não isso aqui que o evangélico vende. O evangélico nós não vendemos. Que venda? Isso é uma tentativa de preconceito de ofensa. Não estamos vendendo nada. Nós estamos pregando um evangelho transformador. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar a pessoa para uma vida melhor. Dos pastores, com certeza. Então, o que você pode falar da vida de pastor? Eu botei meu imposto de renda na tela da TV. Você põe o teu? Você põe, então combina aí, chama a Globo, eu ponho o meu imposto de renda. Tudo bem. Então como é que é essa história? Quer insinuar que chama a receita. Quer insinuar que o preconceito é tão grande. Estamos de volta. A plateia hoje está tão animada quanto os debatedores. É uma delícia de Estado laico, Brasil. Na nota de dinheiro está escrito, Deus seja louvado. Aliás, pois é. E os símbolos religiosos? Qual é o lugar deles no Estado laico? O vereador Carlos Roberto Lopes, muito obrigado pela sua presença, vereador. Dá licença. O vereador Carlos Roberto era presidente da Câmara Municipal da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. E aí o senhor fez o quê? Exigiu a retirada do crucifixo? Foi feita a retirada conforme a Constituição. O senhor é evangélico, o senhor pediu para tirar o crucifixo por causa da sua confissão religiosa? Em momento alguma sobre a questão de confissão religiosa. Foi simplesmente para cumprir o que está na lei. A nossa Constituição, no artigo 5º, como também no artigo 19, ele fala da imparcialidade do próprio Estado, então ele não poderia ter... Já o senhor vai me contar as consequências da sua ação. Pastor Silas, é correto expor crucifixos em espaços públicos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Lógico que se o Estado é laico, não. Mas existe um outro dado. Olha, eu sou evangélico, eu sou pastor, ok? Não temos nenhum símbolo visível à igreja evangélica. Mas eu entendo também uma outra coisa. Existe uma questão cultural de um povo. Mesmo eu não acreditando no crucifixo, porque eu sou evangélico, mesmo eu não aceitando aquilo, porque eu sou evangélico, mas entendo que tem uma questão cultural no nosso país, no nosso Brasil. Eu entendo isso. Eu vejo assim, uma questão cultural. Mas também entendo que se alguém que preside uma instituição e ele se sentir incomodado, ele também tem o direito de dizer, quando vir um outro católico, põe aqui o crucifixo, porque comigo aqui eu não quero. Agora, viu a cara do vereador quando o Malafaia está falando? Ivanildo, porque são tribunais, hospitais, Câmara, Senado, está sempre... O símbolo é aceitável que não é aceitável. Esse é um dado que a gente tem que observar. Eu chamo a atenção para uma lei federal, que não é lei religiosa, que ela fala, a Lei 10.739, que obriga o ensino fundamental e médio, a história da África, da cultura africana, da história do negro Brasil, cultura negra no Brasil. A reação a essa lei é impressionante pelos religiosos na escola. Te dou um exemplo, a capoeira por causa do atabaque. Que quando você vai botar o atabaque na escola, só diz que vai ensinar macumba, confunde cultura, né, com religião. Não é isso. Quer dizer, há coisas que estão na cultura e a coisa que também está na cultura não é aceitável. Então, eu acho que se você não pode contemplar a todos, aí que está o papel do Estado laico, né? Você não tem que contemplar ninguém. Vamos ouvir a opinião do ateu, depois eu quero continuar a história do Carlos Roberto. Concordo em gênero número igual com o Ivanildo, aí vem a questão da igualdade. Né? Se há um símbolo lá, é porque esse é melhor do que os outros. Não somos todos iguais. A mesma coisa no dinheiro. Né? Então, o que é importante é notar que o fato de ser um dado cultural não faz com que ele seja lícito.
também é um dado cultural. O preconceito racial, a corrupção são coisas terrivelmente brasileiras. Estão na nossa cultura. Não quer dizer que a gente... escravidão que você citou era uma instituição 4 tradicional. séculos em 5 de Brasil eram escravidão. Vamos continuar com a história do Carlos Roberto. Aí foi retirado, mas o senhor durante o processo sofreu algum tipo de ameaça? Fui ameaçado várias vezes, inclusive eles reuniam, a reunião da Câmara era 17 horas, reunia 16 horas na própria Igreja Católica, juntamente aos padres, e iam em multidões para a Câmara. Eu nunca vi tanto crucifixo na minha vida. Eles levavam... Você já está se sentindo um vampiro. Vampiro, e fui lá, entendeu? Eu tive realmente um momento muito difícil na minha vida, porque eles queriam até mesmo... No fim das contas, o crucifixo ficou lá? Ele ficou porque a cara do pai. teve a liminar, o juiz deu a liminar e voltou, e já estava já chegando no final do meu mandato, quando tive o retorno, né, dos embaladores, dando que realmente ali não é lugar para o crucifixo. E ali, se for realmente para ter o crucifixo, você pensa bem, dentro da Câmara ou dentro de algum se todos chegassem a começar a se colocar aquilo que eles... Ia ficar bonito, ia ficar bem decorado, no caso do Brasil. Muito obrigado, vereador. Eu acho que pode aplaudir o vereador pelo espírito democrático de propor a retirada do crucifixo e também pelo espírito democrático de aceitar que o crucifixo tinha seu lugar. O argumento jurídico do Estado laico determinou que a retirada do crucifixo implicaria dano ao patrimônio histórico-cultural. Isso quer dizer que, pela tradição, os crucifixos se justificam? Nós temos uma tradição, lei consuetudinária, em que o crucifixo continua, faz parte em todos os tribunais, mesmo porque é um dado cultural. Cristo foi um inocente levado injustamente à morte. Todo juiz, quando vê aquela imagem do Cristo, deveria se lembrar para que um dia não repetisse aquilo que foi feito com ele. Se continuar assim, destruindo o símbolo religioso, daqui a pouco vão dinamitar o Cristo Redentor. Porque é símbolo religioso esse nosso país. E ao mesmo tempo você vê a própria justiça como tem um símbolo, uma deusa grega, Artemis, que tem os olhos vendados, uma balança que é o símbolo religioso caldeu. E ninguém até hoje... Aí, gostei dessa colocação aí. Vamos ouvir o ministro Aires Brito, porque tem uma argumentação bonita para Você viu a argumentação do padre, que a própria justiça tem o símbolo da deusa Artemis? Em espaços públicos do Estado laico. É preciso ver Jesus como um humanista. Ele foi, na história da humanidade, certamente, o mais autêntico dos seres humanos. Jesus encurtou a mais não poder a distância entre o que pregava e o que fazia. Isso tem nome, autenticidade. Então é esse homem autêntico que é reverenciado nos tribunais, nas repartições públicas, e não o fundador das igrejas cristãs. Arlindo Cruz, para você, Jesus. Jesus é fonte de toda a energia, de todas as coisas. Tanto é que como é que as lideranças religiosas ela possa orientar os seus seguidores a ter respeito. Por exemplo, eu não me preocupo com o crescimento evangélico. Me preocupo com uma outra coisa. A minha preocupação é com o pensamento político de alguns segmentos evangélicos, que não são todos, não podemos generalizar, não são todos que são intolerantes, da lógica de intolerância, de desrespeito. E como isso é projeto político, não se esconde isso, o presidente da Comissão de Direitos Humanos já disse isso claramente. Então, uma religião que demoniza a minha, um segmento religioso, que demoniza a minha religião, né, de que nós candomblés somos do demônio, vai por aí fora, né? Se isso vira poder no Brasil, eu sempre digo todo mundo, primeiro vai para foguinho, um bando e o candomblé, mas depois vai aos outros. Quando você não aceita a diversidade. Como um país como o nosso, você não respeita a diversidade e não respeita uma coisa fundamental que é divino para qualquer religião, que é o livre-arbítrio. Se Deus lhe dá um dom divino, até para você não acreditar nele, né, eu tenho que ter clareza e compreensão como ser humano, que mesmo você sendo uma criatura, eu tenho que respeitar a sua posição. A questão é quando eu, a partir de uma lógica absoluta, acho que o caminho é o meu. Se você não segue o meu, você está fora. Então, isso é uma semente, na minha opinião, do fascismo. Isso não é democrático. Então, é contra isso que nós lutamos. O Ivanir politizou a nossa discussão. Quer dizer, a gente está falando de representação política de confissões religiosas. A bancada católica, que é mais silenciosa, a bancada evangélica, que faz mais barulho. Mas que não tem um bancada.
Sem bancada, somos os sem bancada. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Bial. Por favor. Nós evangélicos somos a favor de democracia, de Estado democrático de direito. Nós somos a favor de expressão de religião e quem não tem religião. E se tem algum intolerante, eu vou bater na tecla. Isso não faz parte do pensamento da Igreja Evangélica, porque nós somos originários da Igreja Evangélica Americana, a maior nação democrática do mundo, e todo mundo sabe, é histórico, o país mais protestante do planeta. Então, nós não somos a favor, é o que eu digo. Eu não sou a favor de que tem que acabar com o culto do outro para o meu. Na caminhada pela liberdade religiosa, o único segmento que não se faz representar, já foi convidado, né? Porque a caminhada a gente não convida, você participa por consciência. São os seguidores evangélicos. Porque os evangélicos, parte dos evangélicos, devido à demonização que faz da Umbanda e do Candomblé, não aceita caminhar do lado da Umbanda e do Candomblé. Então, eu acho que a maior demonstração que nós podemos dar no combate à intolerância é ir junto para a rua. Mostrar que o diálogo isso é importante. Porque quando você está do lado do outro, como nós estamos aqui, eu respeito. Por exemplo, nós, o Alito falou ali, nós do Candomblé não temos nenhum problema de entrar na igreja, assistir missa, de entrar, companheira evangélica, de entrar na igreja evangélica, ouvir, né, a pregação. Então, agora, nem todos os sacerdotes entram no ato das casas. Então, Ivanir, o senhor está formalizando um convite para o pastor Silas Malafaia. Essa é a caminhada pela liberdade religiosa. Isso é um sinal, um símbolo que você dá para os outros e que você, de fato, respeita. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa, muitas vezes, fazer uma caminhada com o outro para dizer que tolera o outro, que aceita o outro. Respeito, porque a caminhada também tem viés de interesses políticos, de ONGs e de organizações. Então, nós evangélicos somos a favor, é isso aqui, Estado laico. Número 1, não queremos privilégio nem para nós, nem para ninguém. Não queremos que se massacre nenhuma religião, por menor que seja. Então, isso aqui são pontos nossos que nós não negociamos. Isso é ponto da igreja evangélica. Andar com o outro não significa que você está de acordo com o pensamento dele. Porque lamento dizer que a sociedade é muito hipócrita e quer dar uma amostra de alguma coisa para os outros, certo? De seus princípios e valores que tem, que interessa esse jogo visual. Então nós evangélicos, todo mundo sabe, nós somos a favor disso aí. Liberdade para todos. Não queremos ninguém. Olha só a coisa. Quer dizer que um evangélico vai invadir um centro espírita para quebrar? Mete na cadeia, meu amigo. Se o evangélico fizer isso, é o que nós somos a favor disso. Igualmente, nós somos a favor. Um evangélico que invadir um centro de macumba, mete ele na cadeia. Desrespeitou a religião do outro, seja evangélica, seja espírita, seja católico. Isso aí nós não abrimos mão desse negócio. Seja ateu, pastor. Seja qualquer um. Olha só, pastor, olha só. Quando o Nelson Mandela, antes de assumir o governo, lembram disso? Tomou um café com seu carcereiro. Você lembra a mensagem que ele quis mandar? Estou dizendo se um pastor importante como o senhor vai na caminhada, né, do lado dos religiosos, a lição que se está mandando para a juventude, para a criança na escola, para não discriminar, é muito simbólico. Se o senhor for com um grupo de pastores na caminhada e dizer assim, eu não quero que discrimine esse povo, eu estou aqui significando isso, assim como Cristo fez em várias das suas passagens, de aceitar o diferente. A mensagem disso para a sociedade, para a professora que é evangélica que discrimina, para o menino que quer bater no outro que é de outra religião, é forte. Estou dizendo o seguinte, está falando de linguagem simbólica, porque a sociedade, querendo ou não, e a religião, ela tem a ver com o simbolismo. A intolerância não acaba só com retórica política, ela vai acabar com ações concretas de sinceridade na rua. Eu queria... Pode falar, pastor Silvio. Muito bem. Eu queria dizer que eu tenho a absoluta certeza que ninguém ensina a criança. Se existe uma religião que ensina a criança e jovens, chama-se os evangélicos. Nós temos uma coisa chamada escola dominical. Lá a gente ensina a respeitar os contrários. Lá nós ensinamos isso. Então, nós temos ensino de dar de pau, com todo respeito, sobre isso. Agora, a falta de participação de pastor não é por nossa culpa, não, é que nós não somos convidados.
Por muito tempo também nós fomos discriminados e não chamavam a gente para um debate ou para uma conversa. E olha aí o debate acontecendo. E agora está acontecendo. É isso aí. Agora foi feito. Foi feito. É por aí. E na hora que o convite foi feito, eu estou aqui e venho para tantos quantos forem. Muito obrigado. E se tiver uma caminhada que não houver nenhum interesse político, aí eu participo sem nenhum problema. O interesse político está presente em todas as Não, mas eu sei o que eu estou falando aqui. Eu entendi. Eu sei o que eu estou falando aqui. Muito obrigado a todos. Agora, a minha palavrinha final. Para viver em sociedade é preciso não apenas tolerar as diferenças, como também estimular a manifestação de ideias diferentes. A democracia é uma ideia sempre em obras, sempre em construção. Talvez exista uma condição radical. A democracia só pode aceitar democratas. Isso implica reconhecer Pode jogar, o fazer um favor? moral. Há uma moral pública que todos são competidos.